Olá pessoal, passando rápido aqui apenas para atualizar vocês aí, né, de uma notícia que embora já tenha ocorrido, é bom deixar ela nos nossos arquivos de vídeo, né, para que também ela possa ser conectada aos outros acontecimentos do que já foi publicado aí até o momento, no caso do Banco Master. Muitos aí já sabem, né, do caso do sicário, né, que durante a operação da Polícia Federal, a Compliance Zero, supostamente aí, segundo informação da polícia, após ser preso, cometeu suicídio, né, na cadeia da Polícia Federal, né, após ser levado para o empreendimento da polícia. Ele ia ser escutado e por algum motivo aí ele já havia tentado se suicidar e depois tentou novamente e conseguiu. Pelo menos isso é o que a última informação aí comentada sobre o fato, né? Vamos ao vídeo da reportagem, né, que aborda esse acontecimento e depois voltamos com os comentários. Vamos ao vídeo. O homem conhecido como sicário, apontado como coordenador do núcleo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, teria tentado tirar a própria vida nessa quarta-feira. E o repórter Misael Mainetti nos atualiza as últimas informações, o que já se sabe. E temos novidades. Misael, boa noite, bem-vindo. Fontes confirmaram para a nossa reportagem que ele morreu, Thiago. Muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Deixa eu explicar, então, do começo. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, ele que é conhecido como sicário, que significa um assassino de aluguel. Ele tentou tirar a própria vida na tarde dessa quarta-feira, depois que ele foi preso pela Polícia Federal. Ele estava na superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais e em nota, a PF lamentou que Mourão, que é um dos presos na Operação Compliance Zero, atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição da Superintendência Regional da PF em Minas Gerais. A nota também diz que, ao tomarem conhecimento da situação, policiais militares, ou melhor, policiais federais que estavam no local prestaram socorro imediato e chamaram o SAMU. A equipe médica deu continuidade ao atendimento no local e o custodiado foi encaminhado à rede hospitalar. A PF comunicou o ocorrido ao gabinete do ministro relator do STF e vai ceder todos os vídeos da dinâmica do ocorrido e também vai abrir um procedimento apuratório. Mas, como mencionei, a gente confirmou agora, né, fontes da investigação confirmaram para a nossa reportagem que sicário, como é conhecido pela PF, morreu depois de tirar a própria vida. Ele recebeu esse apelido da Polícia Federal porque ele coordenava ações para Vorcaro, ações de atentado, de ameaça. Ele já teria pedido dados de uma empregada, também ameaçado algumas pessoas, inclusive ele é suspeito de ter aí, de estar tentando fazer uma ameaça ao jornalista Lauro Jardim do jornal O Globo. Depois de todas essas evidências de um trabalho mais ostensivo, entre aspas, né, nessa função de ameaça, ele recebeu esse apelido de sicário. A detenção ocorreu durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que a gente está acompanhando hoje aqui na programação da Jovem Pan, e a gente pode voltar com qualquer informação durante a nossa programação aí em relação ao caso Vorcaro, mas a novidade sobre este preso especificamente é essa, né, de que ele morreu, confirmado agora há pouco pela nossa reportagem. Tiago. Pois é, o Misael volta daqui a pouquinho, deixa eu chamar a Dora Kramer mais uma vez, é sempre um assunto delicado de se falar, não é, Dora? Mas talvez esse caso mostre o grau de pressão de tudo isso. E, de novo, a gente volta àquela história, né? Estamos apenas arranhando a superfície e, aos poucos, as informações vão chegando, Dora. Pois é, a gente vê que essa pessoa não tinha o codinome sicário à toa, né? Porque, como o Misael trouxe, sicário o sinônimo matador de aluguel, todo mundo sabe. Ele tinha na organização, no grupo, na turma lá deles, esse apelido. Até o Vilela pode confirmar isso, mas eu tenho a impressão que esse ato, né, que esse acontecimento, que essa morte não altere o andamento, o julgamento, não tenha nenhuma implicação jurídica, acho. Agora, para compreensão geral
dos fatos, que a gente costuma chamar de efeito político, mas é a compreensão geral. O que fica? É que quando ele viu a coisa posta dessa maneira para a polícia, ele disse, bom, está tudo terminado, aqui não tem mais jeito. Claro que para recorrer a um ato de desespero desse, um ato fatal, é porque ele pelo menos supunha, não vou dizer que sabia, supunha que dali, que tinha sido, que as descobertas feitas até agora colocavam numa situação limite, né? E aí ele tomou uma decisão também limite, que a gente pode também chamar de fatal. Dúvida da Dora, minha também, Vilela. O fato dele ter praticado esse ato de se encontrar morto agora, isso acaba não atrapalhando o andamento das investigações. Naturalmente, ele poderia ser uma peça que, sendo ouvido, poderia trazer novos elementos, fazer esclarecimentos oportunos ao caso. No entanto, o fato dessa morte de sicário acaba não obstruindo efetivamente o andamento das investigações, que de fato acaba tendo, por outro lado, esse aspecto de diante de um cadáver acabar inclusive ganhando outros contornos e até uma certa dramaticidade. Deverá ser analisado, inclusive, o próprio comportamento dos policiais de custódia, da Polícia Federal, que estava custodiando o preso e que era responsável pela própria guarda e pela própria segurança do mesmo. Me parece com poucas condições de haver a prática de um ato como esse no curto período onde ele ficou nas dependências da Polícia Federal, sob custódia da Polícia Federal. Então, me parece também que é um outro elemento que deverá ser analisado, teria até vídeo, inclusive, em relação a esse ato, mas que deverá ser analisado pelo relator para analisar a adequação ou se há algum outro elemento que pode influenciar nesse caso. Ô, Vilela, aproveitando a sua participação aqui e para explicar para a nossa audiência, que a gente quer te ouvir, em relação à possibilidade de Daniel Vorcaro abrir o jogo e participar de uma delação premiada. A pressão pode ser tanta que ele, eventualmente, teria vontade, ou pode ter vontade de falar, o que vai ser primordial para que ele tome essa decisão para você? Olha, Thiago, diante do contexto que se tem e diante da fartura de elementos, que é o que parece, através de cada passo que se dá, a gente percebe realmente elementos muito robustos, muito significativos. Isso pode dar ensejo à possibilidade de negociação de uma delação, especialmente envolvendo autoridades, figuras do poder público, que muito se comenta que haveria um grande número de autoridades que até agora não apareceram, não foram trazidas. Então, num contexto como esse, eu vejo que é bastante provável, até porque é até bastante possível, claro, que no final das contas é ele quem vai tomar essa decisão. Mas até porque é importante a gente salientar que nós não teremos ali um perdão com uma eventual delação premiada, ele sendo ali uma das lideranças, um dos artífices dessa organização criminosa, não será perdoado, mas poderá eventualmente negociar uma redução da pena, poderá negociar uma redução nos valores que devam ser repatriados, que devam ser ressarcidos aos cofres públicos. E num contexto como esse, envolvendo bilhões e bilhões de reais, envolvendo várias práticas criminosas que podem levar a muitos anos de prisão, me parece condições bastante razoáveis para motivar uma eventual delação premiada. Quer acrescentar, Dora? Eu quero sim, sabe? Porque eu acho que tem aí uma questão, né? Ele tem um depoimento marcado para dia 10 de março, né, na Comissão de Assuntos Econômicos. E ele foi desobrigado aí, a gente já falou sobre isso ontem. Agora fica mais a hipótese, fica mais forte a hipótese dele não ir. Por quê? De novo, o que ele vai fazer lá? Dar informações que ele pode estar na delação premiada. É isso que eu queria complementar. E eu tenho a impressão que talvez não saia agora, tão cedo, essa delação premiada, mas tem um ponto aí que o Vilela colocou da negociação. Daniel Vorcaro é um homem de negócios. Então, da personalidade, do jeitão dele, será, acho eu, daqui em diante ele negociar
para ver como se beneficia, tá? Eu estou pegando exatamente pela maneira, porque que homem é esse, né? Além dessas coisas todas, esses desvios todos de comportamento, ele é fundamentalmente um homem de negócios. E na hora dele negociar o próprio destino, a arma que ele tem na mão é a informação. Pessoal, realmente a situação aí é complicada, né? Todo sicário aí que supostamente aí cometeu suicídio, né? Após ser pego pela Polícia Federal, segundo as autoridades aí dos federais disseram, abre duas hipóteses aí, né? E eu gostaria de deixar essa pergunta em aberto. Vocês acham que ele realmente aí cometeu suicídio porque já sabia o que esperava se ele abrisse o bico? Ou sabia que de repente o que já esperava ele mais à frente? Afinal, ele é um cara que sabia demais, né? Ou vocês acham que foi queima de arquivo? Deixa aí sua opinião. Deixa também seu like, compartilhe nosso vídeo, ajude o nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.